E aí, gente, beleza aí? Eu vou falar sobre algumas técnicas e algumas metodologias de políticos do nosso país quando tecem críticas para o governo, para outros políticos ou para a oposição e por assim vai, né? Nosso país possui problemas políticos, econômicos e de desvio, por exemplo, do erário público enormes, e eles precisam ser sanados. Mas não adianta nada. Não adianta nada a gente trocar os nossos representantes, trocar de partido dentro do Congresso, trocar de partido no Executivo, trocar de pessoas dentro da máquina estatal hoje, se os problemas estruturalmente não forem resolvidos através de uma análise minuciosa da lei, né? Eu dou um exemplo, né? Nós temos problemas de superfaturamentos em obras dentro do nosso país e obras que são absolutamente necessárias para o nosso país andar para frente, que são necessárias para o nosso país ter um mínimo de infraestrutura e tudo, que não estão sendo feitas ainda, eu concordo, não é esse o mérito. O mérito é sobre a qualidade da lei que regulamenta esse tipo de situação de despesa do erário público com essas obras. Não adianta nada a gente, por exemplo, apontar o dedo para o governo e para Dilma e para um ministro, para o Executivo, para o Congresso Nacional e dizer a culpa é deles, quando estruturalmente o governo está atrelado ao cumprimento de uma lei, não é isso? Então o que acontece? Nós temos a lei de licitações sobre as obras públicas que vingam no nosso país. O que acontece com essa lei? Dependendo do volume dessa lei, existe um mecanismo de segurança onde diz o seguinte: a empresa precisa ter tantos anos de existência e precisa ter um faturamento X para poder realizar uma obra desse montante hoje no nosso país. O que acontece? Isso exclui muitas empresas que seriam concorrentes juntas e que não fazem parte do processo na hora de se escolher quem é que vai fazer aquela obra. O que acontece? As pessoas as empresas, a meia dúzia de empresas que estão envolvidas nesse processo combinam entre si e dividem entre si de que maneira cada uma vai fazer sua obra e de que maneira cada uma vai receber o dinheiro, né? Com isso, se o governo não paga aquilo que aquela empresa específica, que a lei de licitação garantiu a exclusividade para ela, se o governo não paga aquele montante que aquela empresa quer, ele não tem a obra realizada. E dependendo da urgência e da necessidade da obra, o governo precisa, de fato, ter essa obra realizada e precisa pagar, de fato, a obra, quanto que os empresários querem. O que eu quero dizer com vocês é o seguinte: para resolver o problema de superfaturamento de obras, é preciso olhar a lei que define a licitação de empresas que fazem as obras do nosso país. E não apontar o dedo para um governo e para um partido que estão ali porque eles juraram e ganharam dentro do processo democrático ao cumprimento dessa lei. Tá ok? Então, quando existem casos de empresa nenhuma aparecer para fazer determinada obra no país, é porque o governo não superfaturou essa obra, o valor da obra, para que interessasse a meia dúzia de empresas que já foram selecionadas para participar, que podem participar e são qualificadas para participar desse leilão. Isso é só um exemplo mais ou menos genérico sobre a necessidade e o pensamento que aquela pessoa que tem uma crítica construtiva sobre o nosso país, da maneira que a gente precisa pensar para resolver esse problema, né? Ou importar empresas de fora para fazer as obras quando nenhuma empresa aqui dentro faça, e torne atrativo para empresas de fora vindo para cá através de isenções ou alguma coisa assim, né? Ou aumentar a abrangência e diminuir um pouco os qualificadores que vão definir quais são as empresas, que vão limitar a quantidade de empresas que podem participar de determinada obra, ou não se fazer obras grandes, tão grandes o suficiente que exclua os concorrentes menores, né? Isso são apenas alguns pensamentos que a gente pode começar a traçar sobre a resolução desse tipo de problema. Não adianta nada eu apontar o dedo para o PSDB, ou apontar o dedo para o PT, ou apontar o dedo para Dilma, ou apontar o dedo para o Aécio Neves, ou para qualquer um que entre,
no governo do nosso país se ele está atrelado a essa lei para realizar qualquer obra aqui no país. Ok? Então, você apontar o dedo para o governo é um erro. É um erro. O que você precisa fazer é pegar a lei de licitações, rever essa lei de licitações e tentar fazer com que ela passe no Congresso com as suas devidas emendas e com as suas devidas alterações. Né? Isso, a direita está, assim, o Brasil é um prato cheio para críticas. O PT, enquanto não estava no governo, ele se fez e se formou com base nas críticas ao executivo quando era da direita. Né? O PT entrou no governo, prometeu diversas reformas que não fez ainda, e o que acontece é que o sistema legado que a direita criou nos anos que se passaram foi legado para o partido, para o governo atual. E o governo atual talvez não tenha ou a vontade política de transformar, de modificar o sistema, por exemplo, tributário atual, por conta da energia que seria necessária e do tempo que seria perdido para entrar em votações de projetos dentro do Código Tributário, por exemplo. Né? Outra coisa, a nossa população, se fala em reforma tributária, mas a nossa população não está preparada para fomentar os lobbies que valham a pena dentro do Congresso Nacional para uma reforma tributária a favor da população. As empresas, elas já têm candidatos, já têm políticos na carteira, já possuem a sua força econômica e de influência política dentro do Congresso Nacional, como por exemplo, os agricultores têm, como, por exemplo, os industriais têm, se bem que eles estão sumindo com essa política de importação nossa da China. Os empresários do Brasil têm essa força política dentro do Congresso e a população em si está separada, está dividida nesse sentido da carga tributária. Que todo mundo acorda que precisa diminuir, precisa isso, precisa aquilo. Acontece que quando se vê uma força política e uma coesão no sentido de se fazer uma reforma política, uma reforma tributária no nosso país, é um favor que o governo faz à população em não fazer essa reforma tributária. Porque a população não tem maturidade nem coesão suficiente para ter os lobbies políticos corretos dentro do Congresso Nacional e fazer com que as leis sejam benéficas para a população no geral e não só para os empresários. Né? Eu digo empresários, mas são latifundiários, são toda a classe de pessoas que são chefe de alguém. Né? Outra coisa, a direita costuma virar e todos os problemas que existem, que foram legados da direita enquanto esteve no poder, nesse partido agora, para esse governo agora e o governo passado, a direita fica apontando o dedo e dizendo, olha, é o governo sim, é o governo XYZ. A grande novidade para vocês é o seguinte, vocês vão querer colocar a direita identificada de volta no poder e vocês só estão trocando 6 por meia dúzia. Porque o problema não está nos partidos que estão lá, o problema não está na pessoa que está na presidência da República. O problema está no sistema. E é preciso que haja não só a vontade política da pessoa que esteja no sistema, o entendimento de como as coisas vão se dar se for feita uma revisão do sistema, mas também é preciso que se tenha uma coesão no Congresso Nacional, uma coesão da população, que não existe hoje. Então, se falar em reforma política no país é uma coisa muito perigosa, porque a população pode sair perdendo porque ela não tem coesão, a população não tem uma inteligência necessária e nenhuma liderança necessária para pensar sobre as leis que fazem esse sistema. Né? Você pode trocar a Dilma pelo Aécio Neves, que tudo vai continuar a mesma coisa. A única diferença é que a direita quer entrar para continuar enriquecendo. Sabe como é? Então, votar na direita hoje é trocar 6 por meia dúzia daquela direita que legou o sistema para o governo atual. É aquela mesma direita que criou os mecanismos de concentração de renda, os mecanismos de desigualdades que tem nesse país. Como é? Então,
Não vamos trocar 6 por meia dúzia. Nós temos várias pessoas no YouTube falando sobre a direita, vamos unificar a direita e tudo, quando na realidade eles só querem voltar ao poder, porque eles já estiveram lá, todo mundo sabe disso, eles só querem voltar ao poder para continuar enriquecendo da maneira que o partido que está hoje no executivo enriqueceu, entendeu? E os lobbies políticos desses camaradas, lobbies econômicos desses camaradas que estão aí reclamando porque não estão mais no poder, não fazem parte da esfera de poderes, de influência política, estão querendo só voltar, entendeu? Estão querendo só garantir os seus lobbies no executivo. Ok? Então, senhores, é o seguinte, quando o governo não fizer reformas tributárias, reformas políticas, para mudar o sistema, eu acredito que o governo esteja fazendo um favor à população. Falta para a população uma inteligência geral de, no mínimo, pegar os projetos de lei na página do Senado Federal, na página do Congresso, na Câmara dos Deputados, e ler aquilo, entender aquilo, e dizer, não, eu sou a favor disso, eu sou contra isso, pelos mais diversos motivos. Não é isso? Eu, por exemplo, eu mesmo não sou assim, o cara mais inteligente do mundo. Não estou querendo, longe disso. Longe disso. Eu peguei uma PL que o Clodovil fez sobre a redução do número de congressistas no Congresso Nacional para 250, ou para menos que isso, para sei lá quanto, porque hoje tem 512, queria reduzir para 250, alguma coisa assim. Mas as consequências disso, por exemplo, que eu não havia me atinado na hora, é que cada congressista vai ter muito mais poder e muito mais influência política dentro do executivo do que os 512 que tem hoje lá. Porque arrumar votos, por exemplo, de 512 camaradas, uma maioria absoluta de 512, você pode negociar com um partido, com outro e tudo. Mas se você tem só 250, o custo é menor, isso é fato, mas o poder político que esses caras vão ter é muito maior. Ou seja, é extremamente perigoso a gente dividir a atenção e dividir o poder dentro do Congresso Nacional. Porque tem todo tipo de gente lá dentro. Entendeu? Então, é bom que o governo seja presidencialista, que o governo tenha um presidente forte, dono do executivo, que mande projetos de lei que serão votados no Congresso Nacional, 90% dos projetos saiam do executivo. É bom que isso aconteça, sabe? Porque centraliza e nós temos mais coesão na questão da aprovação disso e do tempo disso no Congresso Nacional. Então, o que eu quero falar é o seguinte, cuidado com a propaganda da direita. Porque quando você olha o pessoal só reclamando, não falando do sistema, mas falando de partidos e falando pessoalmente, entendeu? O que eles querem fazer é voltar ao poder e continuar tudo a mesma coisa. Continuar todos os problemas que nós temos, os mesmos problemas, sabe? É trocar 6 por meia dúzia. Os ciclos históricos acabam se repetindo por conta desse lapso de conhecimento da população. E como tem muita gente assim revoltada com o que acontece por aí, culpa o governo por tudo, ao invés de entender como a sistemática da sociedade, a dinâmica da nossa sociedade acontece, sabe como é? E culpa o governo por tudo. O meu pum tá fedorento, a culpa é do governo. Entendeu? Porque eu comi não sei o que na rua, a Anvisa não foi lá, estava estragado, agora a culpa é do governo. Sabe como é? Então, eles confundem, eles não têm o discernimento necessário para entender que talvez esse sistema seja o sistema nefasto e não um partido político ou uma pessoa. Especialmente porque culpar uma pessoa só é uma tremenda burrice. É uma tremenda asneira você fazer isso. Culpar a Dilma por todos os problemas do país. É uma tremenda asneira você fazer isso. Isso é coisa de campanha, de candidato de campanha. Entendeu? Que quer convencer as pessoas que estão lá revoltadas com alguma coisa e que botam a culpa no governo de tudo. Sabe como é? O que nós precisamos para o nosso país melhorar, o que nós precisamos para esse país andar para frente, não é colocar a culpa no governo. É sim, é claro, eu não estou isentando o governo da culpa que ele tenha. Mas vamos fazer a coisa de uma maneira consciente. Pegue uma lei que você acha que não está correta e vamos fazer lobby para que aquela lei mude, por exemplo.
Você sabe com quem que a gente vai brigar se a gente quiser alterar a lei de licitação hoje no país? Quais são as forças que a gente vai ter que enfrentar no Congresso Nacional e fora deles? Qual é a força econômica que a gente vai brigar contra se a gente quiser fazer isso no nosso país? Por exemplo, com quanta gente você vai mexer se você simplesmente achar que o Brasil sim necessita de um trem-bala entre Rio de Janeiro e São Paulo? Quanta gente você vai mexer? Entendeu? Com quantas empresas você vai tocar na ferida porque elas dependem do serviço de transporte interurbano, intermunicipal, né? Porque elas, além disso, elas usam o combustível da Petrobras para movimentar os seus caminhões e comprar os pneus e comprar borracha e pagar o pedágio das estradas para fazer isso, né? Que as pessoas vão passar a usar o trem e não usar o ônibus, né? É melhor para a população se tivesse trem para tudo quanto é lugar nesse país. Esse país tem dimensões continentais. Mas é preciso entender esse tipo de coisa, sabe? É preciso você ter em mente o que precisa ser mudado de dentro para fora e não de fora para dentro, sabe? É assim que a gente começa a criar as lideranças, que a gente vê as pessoas que têm a estamina necessária, que têm a força de vontade necessária para alterar as coisas que são precisas ser alteradas, né? E não ficar, nas ruas, levando porrada da polícia e falando ao léu contra a corrupção, e falando, sabe, jogando ao vento contra a corrupção, contra a falta de vergonha na cara dos congressistas e por aí vai. Isso não leva a nada, gente. Há uma dispersão da energia da sociedade nesse sentido, nessas manifestações, e não leva a nada, sabe? E daqui, quando passar muito tempo adiante, vocês vão entender qual é a disposição que o governo teve em ouvir vocês para fazer alguma coisa. Aí vocês vão entender o valor do governo, hoje, né? Porque em governos passados, e eu vivi essa época, se você fosse para a rua reclamar de qualquer coisa do presidente, a polícia entrava na porrada de qualquer jeito, você era preso e ia entrar no pau de arara, e você entrava no chilindró. Os caras te torturavam. Eu vivi a época em que não tinha conversa. Isso foi antes do Collor. Como é que não tinha conversa? Sabe como é? Então, é preciso ter essa noção histórica dos governos e a disposição do governo em ouvir a coisa, entendeu? É preciso ter em mente que a propaganda do país, a propaganda aqui no Brasil, todas elas são enganosas. Todas elas. Sejam propagandas de candidatos, de políticos, da esquerda, da direita, todas elas são enganosas. Ok? Então, o que você precisa fazer como cidadão, como eleitor, e para ser um melhor eleitor, para ser um melhor cidadão, é começar a separar o joio do trigo de dentro da produção legal do nosso país, né? A gente não pode radicalizar e dizer, vamos fechar o Congresso, botar um ditador lá em cima e pronto. Não é assim que funciona, cara. Não é assim que funciona. A gente não pode radicalizar e dizer, o Brasil é um exportador de commodities, vamos parar de exportar para outros países. Não é assim que funciona. A gente que se ferra, sabe? O outro se ferra também se ferra, mas a gente muito mais, sabe? Porque a gente já tem 50 mil assassinatos por ano no país com essa economia, com essa nossa sociedade. Se a coisa piorar, quantos mais a gente vai ter, né? Agora, eu estou achando que os valores que eu estou discutindo com as pessoas que vêm assistir meu vídeo são valores do que é melhor para o nosso país, do que é o melhor para a nossa sociedade, sabe? Entendendo que as pessoas precisam do governo e que o governo precisa das pessoas. Entendendo que existe esse ecossistema, e entendendo que as pessoas precisam ter uma visão de mais cultura e de uma visão mais profunda de como se dá os processos de criação de leis dentro do nosso país. E quais são as leis que as pessoas reclamam, né? Contra a corrupção. Mas e aí, qual é a lei que você está falando, né? Você está falando da lei trabalhista que, sei lá, paga o funcionário público? Não é a trabalhista, por sinal, é a lei do servidor público, mas você está falando, por exemplo, da lei de licitações, você está falando, por exemplo, de Tribunal de Contas, né? É preciso ter um conhecimento sobre isso, né? É preciso que vocês, como eleitores, tenham noção disso. E não caiam nesse papo da direita de que tudo que está errado nesse país é culpa de um partido e de uma pessoa na presidência da República, né? Isso, cara, é enganação.
É gente que estava no poder e está querendo voltar para o poder hoje para continuar fazendo as mesmas coisas que há 40 anos, 50 anos já se faz no país. Ok? O que você precisa ter em mente é que você precisa mudar o sistema. E para que esse sistema comece a ser mudado, é preciso que a população tenha um grau de maturidade política suficiente, que a população tenha um grau de inteligência suficiente para entender das leis que ela precisa mudar. E mudanças cirúrgicas dentro da lei. Não é pegar a lei, amassar e jogar tudo fora e parar o processo ali no meio para se votar outra. Não. É uma mudança cirúrgica dentro da lei. Entendeu? Para que se tire, por exemplo, determinados mecanismos que limitam, por exemplo, a quantidade de empresas que participam de licitações nesse país. Ok? Bem, é por isso que eu acho que a direita que está aí, que está se voltando, olhando para quem é de direita e quem é de esquerda. Primeiro que isso é uma dicotomia totalmente perdida, uma dicotomia totalmente ultrapassada, porque falar de direita e esquerda hoje, vai falar do que? Capitalismo, comunismo? Vai falar do que? De socialista, não socialista, ou anarcocapitalista? Que besteira, cara. Isso tudo é rótulo. Isso não passa de uma propaganda enganosa que o pessoal fala. Entendeu? O Estado precisa das pessoas, da sociedade, todos os segmentos da sociedade, sejam latifundiários, empresários, industriais, a sociedade civil, a sociedade militar. O Estado precisa de todo mundo e todo mundo precisa do Estado também. A variação do grau de intrusão do Estado nas relações da nossa sociedade, essa dinâmica, entendeu? É a variação que muitos gostam de dizer: o governo se meteu, é comunista, o governo não se meteu, é libertário, é anarcocapitalista, entendeu? Isso é o extremismo, entendeu? Isso é o radicalismo que não funciona, isso é propaganda enganosa, entendeu? O que vocês precisam ter em mente, cara, é o seguinte: precisa se organizar a sociedade no sentido de que os líderes precisam surgir e, além disso, as pessoas precisam ter inteligência o suficiente para pegar uma lei do Congresso Nacional, do Senado Federal, do Executivo, um projeto de lei, e dizer não àquele projeto de lei. Como já aconteceu, nós estamos desenvolvendo isso. Algumas pessoas estão desenvolvendo isso. Né? É preciso que a população esteja preparada para que essa reforma política e essa reforma tributária seja feita. Porque se a população não tiver coesa nesse sentido, a gente vai andar para trás. A gente vai fazer... E a prova disso, por exemplo, é o imposto sobre grandes fortunas. Por que isso nunca passou no Congresso Nacional? Primeiro que os congressistas têm grandes fortunas. Mas por que isso não passou no Congresso Nacional? Primeiro, a população mais ou menos que liga. Não, eu quero até que rico pague imposto mais, não sei o que e tal. Mas, não vou para a rua falar sobre isso. Né? Enquanto que os lobbies dos ricos financiam campanhas de políticos que vão votar contra isso. Os lobbies políticos influenciam dentro do poder a questão da votação e a questão de não passar essa lei de imposto sobre grandes fortunas. Ou seja, não se tem maturidade social suficiente para que isso seja posto em pauta, para que isso seja posto à mercê da mídia e da pauta do Congresso Nacional, para que isso passe. Ok? Isso é um exemplo clássico. Há quanto tempo nós falamos sobre imposto sobre grandes fortunas no país? Né? Sobre o valor social que uma grande fortuna tem dentro do país. E mais, o dano social que a concentração de renda dessa grande fortuna está fornecendo. Eu não sou contra rico, mas eu sou contra aqueles podres de rico. Porque aquele dinheiro que ele está acumulando, que ele não vai poder gastar em uma vida, 2 vidas, 3 vidas, 4, 5 gerações não gasta aquilo, aquele dinheiro que ele acumulou saiu do bolso de alguém. E normalmente saiu do bolso de uma pessoa que o dinheiro vale muito mais, em que o dinheiro faz muito mais falta. Então, contra essas pessoas, Bill Gates, Steve Jobs, outros podres de ricos aqui no Brasil, eles têm mérito por ter conseguido esse dinheiro, tem mérito. São pessoas inteligentes, que construíram o seu negócio, mas que elas não têm a menor simpatia com a situação do povo brasileiro. Porque aquele dinheiro que eles têm lá saiu da carteira de pessoas em que o dinheiro realmente faz alguma diferença. É por isso que eu sou contra
grandes fortunas existentes no mundo todo. Tá? No mundo todo. Eu também entendo que, essa é uma discussão mais para frente, que existe um conjunto de pessoas da elite do mundo que direcionam a quantidade de sobreviventes, que direcionam a quantidade, através de estatísticas, a quantidade de renda em cada país e que direcionam tudo isso. Eu acho que a teoria da conspiração, de qualquer maneira, eu acho que existam meia dúzia de pessoas que estejam acima dos governos, principalmente isso, estejam acima dos governos, que ditam as regras pelo poder econômico, e que, ditando as regras pelo poder econômico, eles têm o poder de decisão da quantidade de pessoas que vão sobreviver num país. Tem o poder de decisão da quantidade de pessoas que vão ter acesso a determinados serviços do governo que vão estabelecer, por exemplo, transporte ou empregos. Eu tenho plena convicção disso. Né? Mas isso é conversa de teoria da conspiração para outro vídeo que eu não vou falar agora. Então é isso.